Bem-vindos ao É Tudo Mais ou Menos, um podcast que vos vai preparar para a vida adulta. Neste episódio vamos falar sobre consultoria de carreira, desenvolvimento de competências de empregabilidade e oportunidades de trabalho. A nossa convidada é Joana Guimarães, coordenadora de projeto da TES. A TES é uma ONG com atuação em Portugal e nos países de língua oficial portuguesa. Em Portugal atua há mais de 13 anos na área da promoção da empregabilidade jovem e do desenvolvimento de competências transversais. Fiquem então com a nossa conversa com a Joana Guimarães. Olá Joana, obrigado por aceitares o convite para vir aqui falar connosco. Se calhar começávamos por falar um bocadinho da TES, o que é, o que faz. Ok, boa. Antes de mais, olá também. Obrigada aqui à Codipo por este convite. Obrigada, Leitão, aqui por esta conversa. E sim, eu trabalho na TES. A TES é uma organização não governamental que atua em Portugal e também nos países de língua oficial portuguesa, onde faz trabalho assim de cooperação para o desenvolvimento. Mas em Portugal há mais de 13 anos que atua e trabalha então nesta área da promoção de empregabilidade jovem e aqui também com um conjunto de projetos que promovem o desenvolvimento de competências transversais, competências pessoais, sociais, empregabilidade, principalmente com público jovem, mas que apresentem aqui também outros fatores de vulnerabilidade, por exemplo, jovens NEET, que são jovens que não estão nem a estudar, nem a trabalhar, nem em formação, jovens migrantes, que apresentam aqui dificuldades acrescidas na integração no mercado de trabalho. Portanto, enfim, aqui um trabalho junto dos jovens em geral e jovens com fatores acrescidos de vulnerabilidade. E desenvolve, então, um conjunto de projetos com, normalmente, metodologias que se revelam muito eficazes e diferenciadoras, como, por exemplo, trabalha muito com técnicas de coaching, com mentorias e com, essencialmente, aqui metodologias de educação não formal. Ok. Se calhar começámos por falar da consultadoria de carreira para um percurso profissional de sucesso e significativo. Okay. O que é que podemos falar sobre isto? Sim, Leitão, dizer-te que, na verdade, a TES não faz consultoria de carreira, porque a TES, normalmente, quem faz esse trabalho são as consultoras de carreira, os profissionais de recursos humanos, não é? E a TES não tem propriamente esse estatuto e não é a sua pretensão fazer esse trabalho. Mas, com os projetos que desenvolvemos, na verdade, nós promovemos processos que, no fundo, são também, de alguma maneira, processos que permitem esta definição de uma carreira profissional, não é? Que são então, aqui processos de questionamento inicial, de promoção de autoconhecimento, para então apoiar a definição de objetivos profissionais e a definição de planos de ação, não é? Ou seja, desde o ponto A, que é o que é que eu quero fazer, não é? E até ao ponto B, que é, ok, o que é que eu tenho que fazer para lá chegar. E nos projetos da TES nós, de facto, trabalhamos muito sobre isso. E, por exemplo, neste momento, há um projeto que está a ser desenvolvido pela TES, que se chama Skillit. E o Skillit, no fundo, é uma plataforma digital onde os jovens, aqui entre os 15 e os 29 anos, que residam na área metropolitana de Lisboa, não só, mas também, podem então encontrar oportunidades de desenvolvimento destas tais competências transversais, que são competências essenciais para a entrada na vida profissional. Não é? E este projeto surgiu porque, muitas vezes... surgiu aqui também de um diagnóstico, não é? De uma constatação do trabalho que temos feito com jovens, de que muitas vezes as pessoas querem encontrar oportunidades para desenvolver as suas competências, sejam elas digitais, sejam elas pessoais, sociais, e há tanta oferta, não é? Há tantas associações como vocês, como nós, a TES, que têm essa oferta, mas depois essa informação não está organizada e não está reunida. Então é muito difícil. E muitas vezes não está disponível assim... Exatamente. Estamos assim meio perdidos. Isso, é muito difícil ter acesso, não é? Perceber o que é que cada entidade, a associação está a fazer, o que é que eu posso escolher, o que é que pode ser mais interessante. Então o Skillit agrega todas estas oportunidades, que nós chamamos de experiências, e então as pessoas acedendo aqui a esta plataforma, fazem o seu login e podem quase que criar as suas playlists de experiências que os ajudam a preparar-se melhor então para a entrada para o mercado de trabalho e no fundo, a promover aqui a sua empregabilidade. Por isso, sugiro que vão espreitar o www.skillit.pt, façam um registro mesmo. Skill, SKILLIT.pt, exatamente. E isto aqui só como um dos exemplos. A TES não faz consultoria de carreira, aqui fazendo a ligação com a tua pergunta, mas promove um conjunto de projetos que de alguma maneira apoiam estes processos de passagem para o mercado de trabalho, não é? Nesta fase da transição para a vida adulta também. E
podemos falar também um pouco sobre as competências de empregabilidade, capacidade de identificar oportunidades de trabalho. Sim. Tipo, uma pessoa quando está à procura de trabalho e está meio perdida, quais são os primeiros passos a dar para... Ok. Olha, antes de mais eu gostava de fazer assim aqui um ponto prévio a esta conversa e que, na verdade, o nome do vosso podcast, que acho que é mais ou menos, não é? Como é que se chama? É tudo mais ou menos. É tudo mais ou menos. É um nome perfeito porque, no fundo, é muito desse princípio que nós partimos nesta conversa, que é, não há receitas nem fórmulas mágicas. E para mim é muito importante que isto fique claro nesta conversa. Até porque sabemos, não é, que quando as pessoas, não é, terminam as suas formações, sejam elas superiores ou não, e estão aqui nesta fase de transição para o mercado de trabalho, é uma fase de vida com imensas incertezas, com imensos medos, inseguranças e, portanto, sempre que encontramos respostas que nos parecem aqui nesta lógica feita de receita, naquela ideia de que, ok, se eu fizer assim vai ser sucesso, não é? Garantido, ficamos descansados. Mas, na verdade, as coisas não funcionam de todo assim, não é? Porque a certa altura, não é, googlamos tipo, como ter sucesso numa entrevista de emprego ou como ter sucesso a procurar trabalho e somos bombardeados com uma série de dicas, não é, do género, ou faz assim, não é, e do género, tens que dar um aperto de mão seguro, tens que olhar para o entrevistado mas não mais de 3 segundos, senão vais parecer um lunático, tens que ir bem vestido mas não demasiado formal porque não sei o quê, enfim. Depois acaba por ser demasiada informação que... Isso. E de facto não há receitas, porque cada pessoa é uma pessoa, cada situação Exato. é uma situação, e isto é daquelas constatações que não dizem nada, mas no fundo dizem tudo, não é? Portanto, eu queria assim, o ponto prévio é, de facto, nada do que eu vá dizer, tudo que eu vá dizer tem que ser tido em conta mais ou menos, ok? Aqui, tal como é o nome do vosso podcast. E então, aqui voltando um bocadinho aqui à tua pergunta, não é? O que é que, no fundo, são aqui os primeiros passos que se devem dar, e a palavra deve, lá está, não é uma palavra que eu gosto muito, mas eu primeiro diria que o processo de transição para o mercado de trabalho não deve começar apenas no momento do fim da vida académica, e deve começar durante. Ou seja, o grande processo de aprendizagem, seja aqui das competências até mais técnicas, as tais hard skills, e acima de tudo das competências pessoais e sociais, começa efetivamente com as primeiras experiências de trabalho. E as primeiras experiências de trabalho não devem ser deixadas para o fim da formação, devem ser tidas durante a formação, sempre que possível, claro. E não tem que ser necessariamente nas nossas áreas de formação, nas nossas áreas académicas. Pode ser ir trabalhar para uma esplanada no verão, pode ser fazer um voluntariado fora, um intercâmbio, pode ser... É importante ir reunindo um conjunto de primeiras experiências de trabalho. Porque são elas que realmente vão permitir ir desenvolvendo um conjunto de competências que são muito valorizadas pelo mercado de trabalho. E por isso isto também ajuda a responder muitas vezes àquela dúvida que é, ok, eu acabei a minha formação, agora vou fazer o meu currículo e não tenho nada para lá pôr. Não é? O que é que eu envio? Então, se nós já tivermos um conjunto de experiências prévias, isso vai ser muito interessante para o próprio mercado de trabalho, não é? Que valoriza hoje em dia um conjunto de competências que são obtidas através dessas experiências. E, acima de tudo, se formos tendo experiências anteriores, também vamos estar mais capazes de tomar decisões de forma mais consciente em relação àquela pergunta que se impõe sempre nesta fase de transição para o mercado de trabalho, que é, e agora, o que é que eu gosto e quero mesmo fazer? Não é? Porque acontece muitas vezes nós acabarmos os nossos estudos e estarmos numa incógnita enorme sobre será que é realmente nesta área que eu quero trabalhar, o que é que efetivamente eu gosto de fazer, não é? E, portanto, primeira sugestão que eu posso deixar é procurem ter experiências de trabalho antes de terminarem as formações, seja superior, seja secundária, seja o que for. Sim, porque a primeira experiência de trabalho é sempre um bocado enferrujada. Estamos ali um bocado meio à toa, não sabemos, não há ainda um ritmo de estarmos adaptados às coisas. A maneira como estamos na escola não é a mesma coisa como estamos num trabalho. E às vezes é um bocado difícil aqueles primeiros meses em que estamos ali meio perdidos até dar aquele clique de entrar mais na onda do trabalho e não tanto na onda da escola. É isso mesmo. É isso mesmo, não é? De facto, a experiência académica é muito importante, não é? Porque nos traz imensas coisas. Mas é, de facto, uma experiência muito diferente da experiência de desempenhar uma atividade profissional, não é?
em que temos que nos relacionar com outros, trabalhar de facto em equipa, mas é trabalhar em equipa de uma forma diferente do de fazer o trabalho de grupo na faculdade, por exemplo. Não é? Exato. Há um conjunto, temos que responder, por exemplo, muitas vezes a pessoas que estão numa posição hierárquica superior a nós, e isso deixa-nos, não é? É preciso aprender a fazer isso, não é? Sem que nos sintamos demasiado desconfortáveis. É necessário também percebermos que é muito importante trabalharmos a nossa assertividade, não é? Sabermos, de facto, dizer aquilo que queremos, que sentimos, mas de alguma maneira respeitando também aquilo que são, não é? que são as vontades dos outros e as intenções dos outros. Enfim, há aqui um conjunto mesmo de competências, a nossa gestão de tempo, por exemplo, não é? Capacidade de gerir diferentes tarefas, de organizar o nosso plano de trabalho diário, enfim. Há mesmo muitas coisas que só são aprendidas com a experiência, não é? Quando vamos para o terreno, quando vamos trabalhar. E por isso acho que pode ser importante ir procurando essas experiências antes. Até porque, até se forem remuneradas, até nos vão dando alguma autonomia financeira numa fase da nossa vida em que isso começa a ser importante, e por isso também é interessante. O que é que devemos fazer para encontrar as primeiras oportunidades de trabalho? Estamos na faculdade, queremos arranjar um trabalhito ali. Que tipo de ferramentas é que temos para à nossa disposição para encontrar esse trabalho? Eu diria que em qualquer fase da nossa vida, seja enquanto ainda estamos a estudar, ou seja quando já estamos mesmo à procura de trabalho, não é? Para essa ser a nossa principal ocupação, atividade. Há assim um número, não sei dizer muito bem quem é que diz este número, mas é um número muito consensual, precisamente até na malta de RH, não é? Na malta dos recursos humanos, que é aproximadamente 80% das oportunidades de trabalho surgem através de uma rede de contactos. Ou seja, a percentagem de trabalhos que são conseguidos a partir de uma resposta a um anúncio é muito baixa. E isto é terrível, não é? Porque, na verdade, a maioria das pessoas continua a procurar trabalho, ou pelo menos é a nossa experiência dos jovens com quem vamos contactando, não é? Sai muito da faculdade a achar que vai encontrar trabalho procurando em anúncios, não é? Eu estou mais ou menos nessa fase agora. Eu estou a tentar sair do meu trabalho e procurar algum trabalho, e já mandei muitos currículos, e as oportunidades que me apareceram foi pessoas que eu conheço. Olha, não queres vir trabalhar para aqui? É isso. Quer dizer, todos os meus trabalhos até agora foram de passa-palavra, não é? Foi passa-palavra. Sim. Então tu estás dentro aqui desta percentagem dos 80%. Pois. Sem dúvida, porque és aqui um exemplo vivo que de facto este não é um número, não é? Não é uma balela aqui Mas por um lado é frustrante porque estamos dependentes do nosso círculo mais próximo para ter oportunidades. Sim, mas era isso que também que eu gostava de dizer, que é de facto, não é? Uma pessoa, lá está, isto é mais uma daquelas punchlines, não é? 80% das oportunidades de trabalho, e depois aquela malta que pensa assim, então e agora? Mas eu não conheço ninguém na minha área profissional, eu até sou uma pessoa que gosta de estar sossegada em casa, como é que eu faço, não é? Fica logo, porque este processo de procura de trabalho é muito desafiante por isso mesmo, não é? Porque nós passamos a vida a ser confrontados com o que devemos fazer e a confrontar-nos depois com as nossas próprias competências, não é? E realmente eu posso estar a dizer isto e alguém que me está a ouvir pensa assim, mas então eu estou lixado, porque eu não sou bom a fazer networking, não é? Eu não tenho uma rede de contactos à partida. Mas há várias coisas que se podem fazer, não é? De facto, primeiro perceber que as pessoas, não é? As pessoas, sei lá, os profissionais que já têm muita experiência de trabalho, etc., estão muito mais disponíveis para conversar do que nós imaginamos. Nós temos sempre a ideia de, eu até gostava imenso de falar com aquela pessoa daquela empresa, daquela organização, que eu me identifico imenso e já ouvi falar e tal, mas se eu lhe mandar um mail ela vai me mandar bugiar nem me vai responder. E não é assim tão verdade. É também verdade, as pessoas às vezes têm agendas super complicadas, e às vezes as pessoas estão tão fartas daquele trabalho que nem querem falar daquele trabalho. Também, não é? Também. Mas partindo do princípio que não é? Que algumas pessoas ainda assim realizadas, no fundo é fazer um bocadinho este trabalho de escolhermos aqui algumas referências, não é? Seja de organizações, de projetos, de pessoas que trabalham nas áreas onde nós gostávamos de vir a trabalhar. E procurar falar com elas, mandar um e-mail, sei lá, tentar, enfim, usar as redes. Eu confesso que sou um bocadinho info-excluída nas redes sociais, mas sei a importância delas e, por exemplo, obviamente, ir ao LinkedIn, estabelecer uma conexão, em vez de ser só enviar um convite, enviar aquela mensagenzinha de mostrar interesse. Qualquer pessoa vai ficar contente de pensar, olha, esta pessoa manda-me um e-mail a dizer que gosta muito do meu trabalho e que gostava de conversar comigo. Como é que eu posso resistir a isso, não é? A maioria das pessoas vai aceder. E, portanto, um bocadinho esta ideia, não é? Procurar falar com muita gente, pôr a boca no trombone, dizer às pessoas que está à procura, não num sentido desesperado, porque
porque isso não convence ninguém. E ninguém tem paciência para aturar pessoas que estão coitadinhas, desgraçadas, eu não arranjo nada. O discurso, eu sei que isto pode parecer aqui um bocadinho aquela coisa do coaching barato, não é? Mas a verdade é que se o discurso for para baixo, as pessoas não vão ouvir com tanta atenção. Nós não temos muita paciência para aturar as pessoas quando elas estão a puxar para baixo, não é? Então, é um bocadinho esta lógica de mostrar interesse, mostrar curiosidade, mostrar vontade. E, portanto, eu diria que esta é uma das primeiras dicas também é falar com muita gente. E depois, claro que sim, as redes sociais, obviamente. Há áreas que não estão nada representadas nas redes sociais ainda, nomeadamente no LinkedIn, como, por exemplo, as áreas mais artísticas não estão, portanto, se calhar também não vale a pena. Sim, o LinkedIn é mais business do que... Sim, tem muito esse... Mas há aqui outra dica que eu posso deixar, porque vamos apercebendo também no trabalho que vamos fazendo nos nossos projetos na tese, que contactamos com muitos jovens, que muitas vezes a procura de trabalho é feita de uma forma um pouco caótica e desorganizada. É muito esta lógica do vou enviar, e a certa altura até recebem um telefonema de uma das empresas e já nem sabem muito bem qual era, o que é que enviaram. Portanto, isto pode parecer assim um bocadinho obsessivo ou compulsivo, mas fazer uma tabelinha de Excel em que vamos colocando aqui é o nome da empresa, a data em que enviamos, qual o CV que enviamos, porque às vezes temos vários tipos de CVs, não é? Mais adaptados às diferentes oportunidades. Portanto, organizar esta procura também nos ajuda a organizar também a nós e quase que ter uma noção, tipo, olha, esta semana enviei 3 candidaturas, não é? Na semana passada enviei 10. Quantas é que tiveram resposta? Quase que, porque senão é uma coisa completamente ad hoc e desorganizada e vai nos fazer sentir altamente frustrados quando se calhar não estamos a apostar também na direção certa, não é? Portanto, esta organização ajuda depois também, no fundo, a fazer um bocadinho uma análise do que é que está a acontecer e compará-la com os resultados, não é? Portanto, sim, acho que já me perdi um bocadinho, mas sim, acho que esta coisa... Eu também. mas estávamos a falar de... Estavas a falar aqui um bocado desta coisa de como é que deve ser feita esta procura, não é? De exato. E eu estava aqui a dizer, ok, falar com muita gente, organizar a procura, e claro, identificar, atenção, os sites e as plataformas que divulgam as oportunidades continuam, enfim, a ser importantes, não é? Porque... Muitas das plataformas em que eu procurei, as propostas que lá estão não são de empresas em si, são de outras empresas que trabalham para recolher... Sim. Isso também as empresas de trabalhos temporários e coisas assim. Sim. E hoje em dia, muitas vezes também este jogo, não é? Da procura não é? De recursos humanos para as empresas, as empresas de consultoria e de recursos humanos estão a ganhar alguma força e fazem muito esse trabalho, não é? Ou seja, nós temos empresas em Portugal que, por exemplo, não têm propriamente departamento de recursos humanos e que contratam uma empresa de recursos humanos para fazer esse trabalho. O que não é necessariamente mau, porque, na verdade, quando o processo de recrutamento é feito por uma empresa de recursos humanos, à partida será feito por pessoas que sabem fazer processos de recrutamento. Exato. E que sabem estar atentas a um conjunto, por exemplo, lá está, esta valorização destas competências pessoais, sociais, etc., que são muito importantes e sabem, se calhar, orientar uma entrevista que realmente recolhe informação importante sobre o candidato. Enfim, pode ser até um bom indicador. Porque a verdade é que o tecido empresarial em Portugal é todo ele de micros e pequenas empresas e a maioria delas não tem sequer departamento de recursos humanos, não é? São tão pequeninas. E depois muitas vezes a entrevista é feita pelo diretor pelo chefe da empresa e com a senhora Joaquina da secretaria que depois não sabem se calhar propriamente tão bem conduzir um processo de recrutamento. E portanto, isso que tu encontras não é surpreendente. Muitas vezes já são as empresas de recursos humanos a fazer contratações, a fazer os processos de recrutamento pelas próprias empresas. Mas, enfim, à partida pode ser um bom indicador, porque à partida o processo vai ser um processo mais coerente, mais atento, diria, não é? Nem sempre é assim, mas sim. E agora, indo um passo mais à frente, depois de encontrarmos uma oportunidade, sim. Uma oportunidade e termos várias ofertas, vamos ser otimistas. Ok, sim. O que é que devemos fazer para saber qual das ofertas escolher, qual é... Tipo... Sim, no fundo o que é que nos ajuda a tomar aqui a decisão, não é? De Exato. enviar uma candidatura ou não é?
E saber se sou o candidato adequado? Ou... Yeah. Olha, eu acho que assim aquele chavão, que também é um chavão, não é? Mas ou seja, sinto sempre que em relação a isto é difícil dizer coisas novas, porque na verdade a internet está cheia de todas estas coisas que eu acabei de dizer, mas pronto, vou tentar ainda assim trazer aqui uma perspectiva menos perentória, menos taxativa destas regras, não é? Mas de facto, assim, uma primeira sugestão é conhecer bem a empresa, não é? Mas conhecer bem a empresa, não tanto na lógica naquela lógica que muitas vezes nos é apresentada, que é, tens de conhecer bem a empresa, para ires bem preparado para a entrevista, para te adaptares à empresa. Eu diria que é quase ao contrário. É conhecer bem a empresa para dar resposta a um conjunto de perguntas que eu devo colocar a mim próprio nesse momento. Que é, porquê é que eu achei esta oferta interessante? O que é que está priorizado por mim, não é? Naquilo que são os meus objetivos, quase aqui a minha roda de empregabilidade, ou seja, o que é que eu valorizo mais neste momento para a minha vida profissional? É o salário? É o desafio em si? É o alinhamento desta oportunidade com a minha área de interesse? É a qualidade, o estilo de vida que este trabalho me vai proporcionar, no fundo, nesta conjugação da vida pessoal com a vida profissional? Será que há equilíbrio entre os meus valores e os valores da empresa? Será que eu estou disposto a trabalhar numa empresa que se calhar se desvia de alguma forma do ponto de vista de valores daquilo que eu acredito? Enfim, eu acho que é conhecer bem a empresa, acima de tudo para nós percebermos, ou para a pessoa que está aqui a pensar candidatar-se, se quer efetivamente a candidatar-se, não é? E isto também ajuda um bocadinho a mudar às vezes um bocadinho o chip, o olhar que muitas vezes temos quando estamos à procura de trabalho, não é? Que às vezes, tal como tu perguntaste, que é, eu penso sempre, será que eu sou o candidato ideal para o cargo? Quase que aqui numa postura meio de submissão, não é? Eu é que preciso deles. E se calhar se mudarmos um bocadinho aqui essa lógica e pensar, será que esta é uma oportunidade interessante para mim? Não é? E será que na verdade eles é que precisam dos trabalhadores. Sim, exatamente, não é? E quase que esta ideia é quase como um namoro, não é? Ver se há aqui esta faísca, este matching, não é? Estas palavras, estes estrangeirismos que eu também não gosto muito, mas que os uso a toda a hora porque são inevitáveis. Mas aqui este matching entre o perfil pretendido e o nosso próprio perfil, não é? Perceber se há aqui esta conexão. Portanto, eu diria que primeiro é preciso conhecer bem a oportunidade, conhecer bem a empresa. Sim, muitas empresas já têm disponíveis os valores da empresa para sabermos. Exatamente, não é? E às vezes, pronto, só ir ao site já dá para ter uma noção. Por exemplo, olha, uma questão muito importante nestas novas gerações, por exemplo, é as questões do grau de formalidade, não é? Há uns anos atrás, o contexto de trabalho era geralmente um contexto muito formal. Hoje em dia já não há muita paciência, não é para isso, ter que vestir uma roupa diferente daquilo que eu uso no meu dia-a-dia para ir trabalhar, quer dizer, não... E então, por exemplo, espreitar os sites, etc., dá para perceber já o grau de formalidade ou não. Mais uma vez, procurar falar com pessoas, não é? Antes de decidir, vamos ao LinkedIn, vamos não sei o quê, vamos às redes sociais, perceber até que ponto é que eu conheço alguém que até já lá trabalha, ou há amigo do amigo, com quem eu possa conversar antes, dizer, olha, como é que é trabalhar lá? Gostas, não gostas? Enfim, pode ser também uma boa forma de conhecer a empresa. E acho que é essencial esta mudança de olhar, que é esta ideia de primeiro perceber eu se quero trabalhar lá, não é? Antes de me pôr naquela posição de que... É porque, como a procura de trabalho às vezes é feita, não é? E sabemos, ainda hoje, os jornais foram bombardeados com notícias precisamente sobre os desafios da empregabilidade jovem, aqui até a propósito do lançamento do Observatório da Empregabilidade Jovem, que é uma plataforma muito interessante que sugiro que vamos espreitar e que foi lançada esta semana, hoje, já não sei muito bem. E a propósito surgiram uma série de realmente notícias que não são novidade, mas que vêm demonstrar o estado caótico em que está a empregabilidade e a empregabilidade jovem em particular, não é? Esta ideia de que realmente o mercado de trabalho não consegue absorver todas as pessoas que saem com formação superior, há uma sobrequalificação dos trabalhos, ou seja, é muito difícil encontrar trabalhos alinhados com o grau de qualificação e com a área de qualificação. Portanto, o cenário é caótico. E, portanto, quando nós vamos procurar trabalho, muitas vezes vamos já nesta atitude de qualquer coisinha é bom, não é? Pois, é a realidade de muita gente. Pois, e isso, eu percebo, e de facto partimos todos também de pontos de partida muito diferentes e temos todos acesso a recursos muito diferentes. E não quero que isto soe um discurso de privilegiado, e acho que também temos que ter consciência do nosso privilégio, cada um de nós, não é? Mas, acima de tudo, em qualquer circunstância, eu acho que esta mudança de paradigma na procura de trabalho
vai fazer, acima de tudo, que quando até vamos a uma entrevista, quando até vamos, não é, nos apresentemos com um grau também, apesar de tudo, de confiança e de intencionalidade muito diferente e que pode fazer a diferença numa entrevista, por exemplo. Não é? Se eu for uma atitude altamente submissa e disponível para tudo que qualquer migalhinha que me possam dar, eu não vou apresentar segurança. Não é? Eu não vou apresentar àquela empresa uma sensação de ok, eu estou aqui para aprender, mas eu também tenho alguma coisa para dar. Não é? Sim, eu trabalho trabalho numa empresa e vai lá muita gente pedir emprego. Uhum. E nota-se ali uma dinâmica, porque é um emprego não qualificado, então muitas das pessoas que lá vão são pessoas que não têm formação e são pessoas que precisam mesmo daquele trabalho. E nota-se que há ali uma dinâmica de eu preciso mesmo disto. Que eu não gosto nada de ver. Eu, quando vejo que está lá alguém à procura de trabalho, tento evitar passar ali naquela altura, porque E é uma realidade tramada. E, de facto, eu tenho sempre muito medo que este discurso, que vem aqui de uma ótica, de facto, destas metodologias com que a tese trabalha e que eu acredito, que é muito esta sensação de que, mesmo perante um cenário muito de grande adversidade, não é? Como, por exemplo, uma pandemia mundial, que ninguém pode controlar, e, portanto, foge completamente fora do nosso locus de controle, não é? Mas mesmo perante uma circunstância dessas, é muito importante nós sentirmos sempre que temos ainda assim algum domínio sobre a nossa vida e que não vamos conduzir a nossa vida apenas por reação, não é? E que podemos tomar decisões sobre ela. Em última instância, tudo é uma decisão. Portanto, nós somos, de alguma maneira, responsabilizados sobre as coisas que fazemos. E eu sei, eu fico sempre, eu sei que há muita gente que pode estar a ouvir e que vai partir do princípio, e com toda a razão, não é? Que há pessoas que nós partimos todos de pontos de partida muito diferentes e há uma ausência de recursos, muitas vezes de base, que não permite sequer esta tomada de decisão. E eu sou uma absolutamente defensora e apologista da responsabilidade do Estado e das políticas públicas para apoiar, por exemplo, neste caso, os processos de empregabilidade jovem. Mas ainda assim, não é? Do ponto de vista pessoal, é muito importante esta sensação de que nós ainda assim podemos ter algum poder sobre as nossas vidas. E mesmo num trabalho pouco qualificado, tem que haver esta percepção de que, ok, eu estou a fazer isto, é uma etapa necessária, porque agora a minha prioridade é ter algum dinheiro, mas estou a fazer isto como uma etapa para uma coisa melhor, não é? É muito nesta lógica que eu sinto que nós devemos sempre sentir ainda assim que temos a nossa vida e o nosso destino nas nossas mãos, não é? E encarar estas diferentes fases, porque às vezes temos mesmo que nos sujeitar e submeter a coisas que não era aquilo que nós queríamos, mas como fases de transição e até, enfim, e com elas também são momentos de aprendizagem. Isto pode parecer quase naif e até excessivamente nesta lógica muito do foco no positivo, mas não me faz muito sentido ver a vida de outra maneira, não é? Porque a certa altura, senão ficamos a culpar o universo, o mundo inteiro pelas nossas dificuldades. Sim, depois acabamos por ficar meio estagnados, ficamos meio... Isso. Que é mais ou menos a fase em que eu estou agora. Estou a falar de experiência pessoal, em que... Agora vou falar do meu ponto de vista. Claro Sinto que não me está a ser dado valor na empresa onde eu estou, não há grande possibilidade de progresso de carreira. Estou ali meio naquela de... eu sei que tenho mais capacidades do que aquilo que me pedem no trabalho, tanto que às vezes pedem, só que depois não há... Tipo, é só quando precisam. Olha, podes arranjar aqui esta máquina. Olha, podes arranjar este computador. Mas depois não há da parte da empresa não há olha, se calhar vamos pegar nesta pessoa que tem estas competências e vamos fazer alguma coisa com ela. Não, é tipo, só quando lhe dá jeito é que... Sim. Mas olha, sim, Leitão, desculpa interromper-te, mas só sem te conhecer, mas se calhar devolver-te já aqui uma coisa que eu acho que tu já estás a fazer diferente e que não tenho dúvidas que vai ter os seus resultados, não sei se a curto, se a médio, a longo prazo, mas que é, por exemplo, o facto de estás envolvido com esta associação, o Colipo, estás aqui a fazer a colaborar, aqui a colaborar com este podcast, e isto vai-te diferenciar de alguma forma, não é? Lá está, não estás com uma atitude passiva de dizer mal da vida, não é? Esses momentos também têm que existir, não é? Sim, eu tenho muitos desses momentos. E eles fazem parte, e eu acho que nós vivemos numa sociedade muito ascética daquilo que são as emoções consideradas negativas, não é? Parece que não podemos
deixar-nos sentir tristeza, frustração, raiva, zanga, né? E é um disparate, porque as emoções negativas são muitas vezes o ponto de partida para a ação. Exato. E portanto nós temos que às vezes deixá-las instalar-se. É catarse, haver um... E depois, mas de alguma, é isso, Leitão, eu acho que o teu exemplo é um bom exemplo, do bocadinho que conheço, nesta lógica, não é? De facto, estás descontente na tua atividade profissional, mas paralelamente estás a fazer um conjunto de outras coisas que se calhar te vão ajudar a abrir o leque, a perceber, e lá está, a criar rede de contactos. Exato. Enfim, e assim surgirão oportunidades. De outra maneira não surgirão, de certeza. Outra sugestão, para quando nos sentimos até um bocadinho enclausurados nestas dúvidas e nestas situações que às vezes parecem mesmo quase como a roda do rato, não é? Parece que não temos saída. Sim. É, por exemplo, não é? E a tese, não é? Tem muito essa perspectiva, e existem muitas outras associações a fazer coisas muito interessantes nesta área. É precisamente procurar programas, como foi o Fast Forward, como, por exemplo, a plataforma do Skill, procurar recursos, procurar estratégias, procurar programas que possamos participar, etc. E que funcionam aqui muito como impulsos de empoderamento, impulsos, não é, aqui como boosts de energia. O fator grupo, não é? Por exemplo, quando são programas em grupo, tem um efeito super potente, que é, de repente, estes processos que são muito solitários e frustrantes de procura de trabalho, não é? Esta ruminância constante, estas dúvidas, etc. Sinto-me absolutamente solitária, achar que sou a única a viver isto. E, de repente, por exemplo, vou participar num programa e tenho ali um conjunto de pessoas que vivem situações semelhantes, com quem eu posso trocar ideias, com quem eu posso, primeiro, sentir-me quase que bem acolhida Exato. Na minha desgraça. Estar num grupo. Também um bocado da minha frustração era olhar à volta e não ter ninguém na minha situação. E era meio tipo... Porquê? Era culpar-me a mim porque os outros conseguem todos. Está toda a gente mais ou menos orientada e estou eu aqui que sou o único que não está orientado. Mas não és, sabes? Tu sabes que não és. Não, sei perfeitamente que não sou, mas dentro da minha bolha... Dentro da minha bolha sou. E então... Agora já estou a começar. Já ventilei que chegue. Okay. Agora, e às vezes só mesmo precisa dessas fases de ventilar e de deixarmos aqui a coisa um bocadinho instalar-se e para depois podermos então avançar. Não vale a pena às vezes também forçar em demasia. Mas sim, eu acho que há muita coisa que pode ser feita para que este processo não seja vivido de forma tão dolorosa. E, por exemplo, procurar ajudas deste género e falar com pessoas, etc., pode ser uma boa solução. Um bom passo. Já falámos aqui um bocadinho de estarmos da nossa postura em relação a uma entrevista de emprego. Se calhar podemos aprofundar mais um bocadinho o que é que devemos antecipar. Que perguntas é que normalmente são feitas? A que é que se dá valor quando vamos a uma entrevista de emprego? Olha, existem diversos tipos de entrevistas feitas em diferentes fases dos processos, e eu diria que tanto num currículo, e acho que é também transversal aqui ao momento das entrevistas, acima de tudo é importante, eu estou a pensar em entrevistas que não sejam entrevistas essencialmente técnicas, não é? Porque para algumas funções depois fazem-se entrevistas que são muito centradas nas hard skills, não é? No saber fazer. Mas as entrevistas têm sempre este momento um bocadinho também biográfico, não é? E acima de tudo de validação, ou de procurar conhecer, por parte dos entrevistadores, procurar conhecer aquilo que são então as tuas competências. Quem é que tu és e quais são as tuas competências, não é? E de facto o que é que tu tens a dar àquela empresa e àquele cargo em particular. E portanto, acima de tudo, é muito importante, e num CV também, centrarmos muito, não é, nas competências, mais até do que nas experiências. Há assim uma frase também chavão destas, que é: o que não sabes fazer é possível ensinar. O que não és é difícil de te tornar, não é? Portanto, as empresas, claro que há competências técnicas que são essenciais para funções, mas as empresas neste momento, em geral, estão mais preocupadas com estas competências, as tais competências pessoais e sociais, que são as mais difíceis de trabalhar, não é? Porque é isso, não é? Aquilo que tu não sabes fazer, mexer no AutoCAD, se calhar ensino-te rapidamente. Mas, enfim, saber trabalhar em equipa, ser uma pessoa criativa, saber lidar bem com as adversidades e com a mudança, etc. Isso são tudo coisas muito mais difíceis de ensinar e que as empresas não vão ter tempo nem paciência para isso. Não é? Exato. Portanto, diria que, tanto numa entrevista e também num CV, é falar muito das nossas competências.
mas não falar delas naquela lógica de, então fala-me sobre si. E nós despejamos um conjunto de adjetivos sobre nós próprios. Exato, que é enorme quando vou ver currículos, como elaborar um currículo. Parecem aquelas que são frequentes em todos os currículos. Sim. Pois, e ainda por cima, por exemplo, adjetivos para não dizer nunca, aqui um bocado em brincadeira, mas vários colegas da área dos recursos humanos, não é sempre quase que a piar entre eles, que é aquela pergunta que é, então, mas pontos fortes e áreas de melhoria. Então, nas áreas de melhoria aparecem sempre aqueles que são ditos como sendo áreas de melhoria, não é? Mas que trazem potencial, que é aquela ideia do ser teimoso, não é? Sou muito teimosa. Mas sou teimosa porque eu sou firme nas minhas ideias, não é? Portanto, há aquela sensação de... Ou então... Eu cometi esse erro uma vez numa aula, quando fazíamos aquelas introduções na escola, que fazíamos a nossa fichinha, e era tipo... Eu pus lá que era teimoso, e a professora disse... Isto não é positivo. Teimosia não é positivo. Tu colocaste como um aspecto positivo. Exato. Ok. Mas olha que a tua professora teve uma visão redutora, porque é importante sempre devolver não é? Porque é que achaste que... Sim, não, ela explicou, tipo, ter convicções é bom, teimosia só por teimosia não é positivo. Sim. Mas sim, é isso. Portanto, não ser uma lista de adjetivos. Esta ideia das competências, não é? Não aparecerem como quase uma lista de supermercado e aparecerem sempre relacionadas com experiências que tivemos. Ou seja, nós falamos das nossas experiências, sejam elas profissionais. Numa fase, muitas vezes, inicial da nossa carreira, não temos experiências profissionais para falar, então vamos falar das nossas experiências de voluntariado, dos trabalhos que fizemos na escola, do desporto, do facto de fazer parte do grupo recreativo da junta de freguesia, não é? Tudo isso são experiências extremamente válidas numa fase inicial da carreira e que nos permitiram desenvolver competências. Sei lá, o facto de fazer parte da associação de estudantes, o ser animador de campos de férias, sei lá, qualquer coisa. E então, falarmos das nossas competências, mas associadas às nossas experiências. E na entrevista, nós, no fundo, é contar histórias, não é? Temos que contar essas histórias. Contar histórias que permitam mostrar, não é? O que é que fomos fazendo e o que é que essas experiências nos fizeram desenvolver, não é? E aprender. E, acima de tudo, e vou citar aqui um colega e amigo, gestor de carreira, que trabalha numa consultora cá do norte do Porto, que se chama Alento, este é o Artur Moura Queiroz, psicólogo, e que ele fala sobre as entrevistas e diz que há 2 ingredientes-chave, que são a autenticidade e a intencionalidade. E a ideia é um bocadinho esta aqui, a autenticidade porque de facto não vale mesmo a pena tentarmos ser quem não somos, não é? Sim, acaba sempre por soar meio falso. E vai-nos tornar frágeis, muito frágeis. Eu se tivesse que olhar nos olhos das pessoas... ia ser muito creepy. Não ia ser nada positivo. Porque eu desvio sempre o olhar. Se calhar até é mau, não é? Mas se eu tentar forçar a olhar, não vai ser nada natural. Vai ser muito estranho. Sim, ainda assim, não é? Com isto, e ouvindo-te agora também fez-me lembrar que é importante dar esta deixa aqui. De facto, a autenticidade é muito importante. Ou seja, se eu nunca uso saltos altos, não vou de saltos altos. Se eu não sou uma pessoa... que me rio às gargalhadas, não vou rir, enfim, ou seja, nós tentarmos, imagina, eu percebo que a empresa há de gostar de um determinado perfil e eu vou tentar encaixar naquele perfil só para a coisa correr melhor. Então, mas não vai correr bem porque vai nos tornar frágeis, de facto, inseguros, e vamos também partir para uma relação numa base de desonestidade, não é? Não faz sentido eu estar ali a fingir uma coisa que eu não sou, porque depois até pode correr bem a entrevista, a empresa até me pode contratar, mas depois eu no meu dia-a-dia de trabalho não vou ser aquilo. E não vou saber aquilo. E no período de experiência a empresa vai perceber logo. Exatamente, não é? Portanto, é um bocadinho também como no amor, não é? Não vamos partir para uma relação numa base de desonestidade, não é? Em que vamos estar aqui a fingir. Claro que há uma fase inicial de flirt, em que nós damos o melhor de nós, mas ainda assim sempre dentro daquilo que somos. E depois acaba por se ir perdendo, e depois é aquela fase das discussões. Isso. E portanto, depois há relacionamentos que aguentam e há outros que não é? Sim, e no trabalho é um bocadinho igual. Mas essa questão do olhar, de certeza que também já deves ter visto, não é? Há pouco eu dei esse exemplo, a importância de facto do olhar. Ou seja, e termos muita dificuldade em olhar nos olhos. E de facto nós não devemos ficar a olhar, e as técnicas de comunicação, etc., dizem isto, não é? Nós não devemos ficar a olhar ninguém nos olhos assim feitos
feitos lunáticos, porque isso é super desconfortável até para a pessoa que está a ser olhada, não é? Há aqui esta coisa muito de X em X segundos devemos ir rodando o olhar, principalmente até se tiverem 2 entrevistadores, não é? Vamos variando aqui o olhar, mas não olhar de todo também vai impedir aqui a criação de uma empatia mais rápida, não é? E no fundo a entrevista tem muito a ver com isso, com uma criação de empatia. E há um conjunto de fatores, de enviesamentos inconscientes que acontecem no momento de entrevista, a psicologia social trabalha muito isto, não é? Que, por exemplo, nos diz que nós temos tendência a avaliar positivamente e a dar muito mais atenção a alguém com quem nos identificamos. Por isso é que, por exemplo, as pessoas migrantes, pessoas de outras etnias, etc., têm maior dificuldade, por exemplo, em ter sucesso numa entrevista de trabalho. Porque, de facto, quanto mais distante é a realidade do entrevistador à realidade do entrevistado, mais difícil vai ser a criação de empatia. E, da parte dos profissionais de recursos humanos e da malta que recruta, é muito importante fazer este exercício de consciencialização de que estes enviesamentos inconscientes existem e que eles estão sujeitos a eles e que têm que os combater. Mas da parte do entrevistado, também é importante tentar, né, dentro daquilo que é a sua essência, daquilo que é a sua identidade, enfim, usar aqui algumas ferramentas que são úteis e que são importantes para a criação de empatia, não é? Portanto, Leitão, pode ser importante treinar aí o olhar, um bocadinho o olhar para as pessoas, e vais ver que também, apesar de tudo assim, as relações as conversas vão até ganhar um outro grau de intensidade, porque olhar nos olhos é uma coisa importante. Mas eu tenho outras ferramentas. Imagino que sim. E estava-te a dizer que o outro ingrediente, para além da autenticidade, é esta ideia da intencionalidade. Ou seja, é muito importante ir para uma entrevista em que seja clara a minha intenção. Não é? Se eu vou para uma entrevista sem saber muito bem se quero estar ali, isso vai correr mal, não é? Por isso é importante eu ser claro com o que quero, não é? Senão não vou ser nunca suficientemente convincente e dificilmente vou criar empatia. Portanto, estes 2 ingredientes de autenticidade e intencionalidade acho que são importantes. Mas lá está, tudo isto dentro da, enfim, aqui do, como chamar, tudo dentro daqui da paleta que cada um tem, não é? Portanto, vou tentar usar estes 2 ingredientes à medida daquilo que eu também sou e à medida daquilo que eu consigo, não é? E há coisas que se treinam também, está bem? Esta ideia de que, mas eu fico logo ansiosa só de pensar que tenho que ser autêntica e ainda fico menos autêntica, não é? São processos, de facto, às vezes mais... Ouvir estas coisas às vezes não sossega, pelo contrário. Exato. Mas espero que sossegue a ideia de que isto são coisas que se treinam e é isso, e treinem em casa com os pais e com os namorados e com as namoradas e ao espelho e sem medo e vergonha de vocês próprios, não é? Isso também é importante. Pode ajudar a vencer este monstrinho que é o momento da entrevista. Sim. E agora também podemos falar da rejeição. Como é que podemos lidar melhor com a rejeição de uma entrevista de emprego? Que às vezes consegue. Que é um momento também muito desafiante, não é? E de facto a procura de trabalho às vezes é limitado pensar na procura de trabalho apenas como um momento, não é, do durante, não é? E de facto a procura de trabalho, como vimos, tem aqui uma fase anterior em que eu procuro conhecer mais, perceber melhor a oferta, perceber se realmente me interessa. Depois tenho o tal durante, não é? Que é a fase em que um candidato, que vai às entrevistas, que envia o currículo, etc. E depois o tal após. E o após pode ter 2 desfechos, não é? Um final feliz para todos ou um final menos feliz. E quando o final é menos feliz, pedir feedback é essencial. Eu diria, assim, infelizmente, um dos grandes desafios das pessoas é que as empresas e as organizações nem sequer, muitas vezes, dão resposta. Portanto, candidatas e não tens nenhuma resposta. E isso é terrível. E no caso, quer dizer, tentar perceber se havia uma expectativa de quando é que ia ser o resultado, não é? Se havia uma data. E após essa data, se não houver nenhuma informação, as pessoas podem e devem procurar a empresa através de um e-mail, de um telefonema, perceber se o processo já está concluído e se já há resultados. Portanto, é um passo que não devemos ter vergonha nem medo de dar. Não vamos estar a ser chatos, não vamos... Quer dizer, quem está até em cumprimento e quem está a agir mal até é a própria empresa que não deu feedback. Portanto, não nos devemos intimidar por fazê-lo. Isso é interessante, porque a postura que as pessoas normalmente têm não é essa.
Tipo, ei, agora não vou chatear a empresa. Porque, Com medo que eles... olha, Pois. eles não me responderam porque, olha, têm muito para fazer. E é verdade, e o mais provável é que vocês peçam essa resposta e possam não, ainda assim não a encontrar. Exato. Mas também faz parte, eu acho que também faz parte de quem vive os desafios fazer alguma coisa por eles. E se todos os jovens deste país que não recebem uma resposta encherem as caixas de e-mail das empresas a dizer mas eu preciso de uma resposta, não é? Então se calhar as empresas iam rever um bocadinho os seus procedimentos, iam valorizar a importância da resposta, não é? De facto, as empresas estão assoberbadas de trabalho, mas se o processo de recrutamento, as próprias empresas também têm que assumir que um processo de recrutamento não acaba no momento em que identificam um candidato ideal. Acaba no momento em que contactam todos os outros candidatos a dar uma resposta sobre o processo. E isto tem que começar a ser integrado nas práticas das empresas. Portanto, malta, toca a encher as caixas de e-mails das empresas a pedir feedback. Todas as empresas que não vos responderam, tudo a mandar. É isso. E pronto, e mesmo quando há resposta, e se a resposta for negativa, também há espaço para pedir feedback. Ou seja, se não houve essa devolução, né, se a empresa, ou enfim, não disser porque é que a pessoa não foi selecionada, pedir que perceber. Não é? Sempre nesta lógica construtiva, porque de facto é muito importante para quem está à procura de trabalho perceber o que é que pode fazer diferente na próxima vez. Não é? E por isso eu acho que nós pedimos e damos muito pouco feedback na nossa vida. Temos medo muitas vezes de dar feedback e acima de tudo de receber. Pois, às vezes custa um bocadinho mais. Sim. Às vezes é fácil dar feedback. Sim. Às vezes é mais fácil. Mas é uma postura que acho que todos nós devemos adotar um pouco mais na nossa vida, nos diversos contextos, não tem que ser só profissional, porque permite de facto um espaço de crescimento grande, não é? Agora, saber dar feedback bom é difícil, ou bem, não é bom, é saber dar bem feedback é difícil, isso daria para outro podcast, não é para hoje, mas sim, eu diria que se não fomos selecionados e não recebemos resposta, tentar procurar a resposta e não é depois ficarmos obcecados e obsessivos, não é? Mandamos um e-mail, mandamos 2, não houve resposta, então olha, passo para o outro, esquece. E também, e se recebemos resposta, mas sem perceber porquê, porque é que não fui selecionado, tentar perceber porquê. E depois há outro lado, que é como lidar então com esta rejeição, não é? O que é que eu faço com esta ideia de receber um não? Ninguém gosta de receber um não. Pois. E eu acho que, nós já falamos disso há pouco, eu acho que primeiro é deixar espaço e tempo para esta tristeza e para essa frustração, deixar que esses sentimentos, não é? Assim, enfim, surjam e façam o seu caminho dentro de nós, não é? Porque eles são necessários e são necessários para se avançar, portanto, esta integração, mas depois a seguir não ficarmos aí, não é? Não ficarmos aqui na autocomiseração e a dizer, ai, desgraçado de mim, ninguém me quer, não é? A seguir fazer o passo seguinte, que é racionalizar. E então, lá está, tentar perceber o que é que eu podia ter feito de forma diferente, o que é que realmente dependeu de mim e não dependeu, porque às vezes não somos selecionados por fatores, lá está, que não estão dentro do nosso locus de controle. Ou então pensar, por exemplo, já percebi que eles queriam alguém com uma formação específica, por exemplo, neste programa que eu não tenho, e pensar, será que faz sentido para mim então fazer aqui algum investimento e ir formar-me neste programa? Será que vou querer continuar à procura de trabalho que exija isto ou não? Sim. Não é? Portanto, se eu receber 3 respostas de 3 empresas a dizer, olha, escolhemos alguém que tem mais experiência nisto, se calhar faz sentido. Sim. Investir nisso. É isso. Se calhar estes momentos são momentos também para nos ajudar a alinhar o nosso percurso profissional, não é? E irmos percebendo, pois é a terceira empresa que me pede este programa e eu não sei mexer neste programa e nem quero, nem gosto, nem é por aí, então se calhar é porque não estou a concorrer às coisas certas, não é? Pois, também por aí. Portanto, e às vezes pensar, esta empresa não me escolheu, mas será que eu queria mesmo ir para trabalhar para lá, não é? Também pode ser um bom exercício. E pronto, e depois o passo a seguir, não é? Depois de integrar, não é? De deixarmos aqui espaço para a tristeza, de passarmos para o passo seguinte, de racionalizar e perceber o que é que aconteceu e o que é que eu podia ter feito diferente, enfim. E depois avançar, ou na mesma direção, ou por outra, não é? E pronto, e acho que estes processos nos ajudam a ir tomando decisões. Sei lá, por exemplo, não é? Pode permitir pensar, será que eu quero continuar a procurar trabalho na minha área ou não? Ou será que eu posso continuar desempregado, por exemplo, e porque só quero trabalhar na minha área? Ou será que eu estou numa situação em que tenho mesmo que arranjar trabalho e neste momento a minha prioridade é ter um salário e, portanto, vou ter que
enfim, mudar a agulha, se calhar procurar agora um trabalho fora da minha área, mas que talvez seja mais fácil de arranjar, e ir encarando todas essas decisões como etapas de um percurso, de uma construção de uma carreira. Porque a carreira não se faz de um dia para o outro e não se faz não é, da base para o topo num dia, não é? Portanto, sim, muitos de nós ainda temos aquela, apesar de agora já não ser nada assim, ainda temos aquela ideia de os nossos pais entravam numa empresa com 20 anos, saíam da empresa com 60 anos, era aos nossos avós. sim. E agora para nós é uma realidade completamente diferente e não podemos olhar para o percurso dos nossos pais e tentar tirar dali alguma coisa, porque já não é assim que funciona, já não temos aquela... Nem eles nos podem dar dicas de como fazer as coisas, porque... É muito diferente. Mas eu acho que vocês, não é? Vocês jovens, eu já de todo não sou jovem, vocês jovens... Eu também já quase que não sou. Mas ainda assim vou-te incluir aqui neste vocês, Okay. Vocês jovens, de facto, já não podem olhar para o mundo do trabalho dessa maneira, mas acho que também não querem. Eu acho que vocês já não querem olhar para o mundo. A minha geração já não quis, que é anterior à vossa. Eu acho que essa ideia de uma oportunidade de trabalho estável, fixa, para a vida inteira, é muito pouco aliciante para uma geração em que tudo é tão rápido, não é? E que é tudo tão aliciante e há tanta informação, e então o que é preciso é aceitar isso, porque na verdade eu acho que é isso, e acima de tudo eu acho que nenhum jovem hoje em dia quereria isso para a sua vida profissional, e aceitar aqui um bocado esta ideia do mundo TUNA, ou mundo VUCA, não é? Que é agora uma sigla que se usa um bocado para definir aqui, que surge, acho que é uma sigla que surge nos anos 90, se não me engano, ligada a um contexto até mais bélico, mas que é apropriada aqui pelo contexto mais corporativo e que surge enquanto VUCA, que era, não sei dizer em inglês, volátil, uncertain, complex and ambiguous, e que agora se transformou em TUNA, que é, em vez de volátil, é turbulento, uncertain, new e ambiguous. E que no fundo é uma forma de descrever, não é, os contextos, o contexto do mundo do trabalho, e que parte muito daquele princípio que é devemos esperar nada e estar preparados para tudo. E isto é terrível, é de uma exigência absurda. Pois. Implica que quase que sejamos super-heróis. E, de facto, os jovens hoje em dia não são, nem os de hoje, nem os de ontem, não são super-heróis. E, portanto, a forma de lidar com toda esta incerteza, etc., na minha perspectiva, é só uma. É apostar em nós, vocês. É apostar, as pessoas apostarem em si próprias, sempre, 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 não é? E como é que o que é isto, não é? Parece aqui também, mais uma vez, eu tenho alguns complexos com esta conversa, às vezes, do coaching, que nem sempre é muito bem recebida, mas acima de tudo é um bocado esta ideia de fazermos muitas perguntas a nós próprios. Muitas, muitas, muitas. Estarmos sempre constantemente a fazer perguntas. E isso vai fazer com que aumentemos aqui o conhecimento que temos sobre nós próprios, que é essencial, é a base para sermos capazes de definir e de identificar objetivos, de prioridades. E é a única forma que temos para lidar com estas adversidades. Em paralelo, e foco sempre, com uma responsabilidade imensa que o nosso governo tem que ter em apoiar, enfim, mas estou a dizer daquilo que está ao nosso alcance, é fazer este processo um processo contínuo, não é? Ao longo da vida. Este processo de autoquestionamento não deve parar nunca. E principalmente nestas vossas gerações, que não querem parar, não querem estagnar, não é? Portanto, Sim, se olharmos para as gerações mais velhas, na verdade são pessoas, muitas delas são pessoas estagnadas, em que chegam à reforma e a vida delas é estar ali no bairro. Sim. E não têm ambições de fazer outras coisas, de se conhecerem melhor, de conhecerem melhor o mundo. Sim. Se bem que nós estamos no oposto, que é temos acesso ao mundo a todo o minuto, a todo o segundo, e acho que também não é saudável tanta informação, porque depois os problemas do outro lado do mundo passam a ser os nossos problemas também. Sim, ficamos muito assoberbados, não é? Mas aí, mais uma vez, Leitão, é um bocado esta ideia de esse questionamento constante não pode ser só ficar na pergunta, não é? Ele tem que permitir que surjam algumas respostas. E essas respostas têm que vir traduzidas em prioridades, não é? E de facto é difícil quando somos assoberbados de informação,
Mas estas perguntas têm que servir precisamente para escolhermos onde é que nós vamos manter o nosso foco, não é? Porque aceitarmos lá está que não somos os tais super-heróis, não vamos salvar o mundo inteiro, não vamos conseguir dar resposta a tudo, não vamos conseguir experimentar tudo na nossa vida, não é? E portanto vamos priorizar e definir estes planos de ação, não é? No fundo dizer, ok, eu aqui para os próximos anos vou priorizar isto, vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui. Sempre com a tranquilidade de que este plano pode ser revisto a qualquer minuto, a qualquer hora, não é? Mas trazer um bocadinho este desenho pode ajudar assim a sossegar, a tranquilizar esta ansiedade que esta excessiva informação a toda a hora assim, traz. E acima de tudo sentimos aqui um bocadinho mais de poder sobre as nossas próprias vidas, porque a certa altura sentimos quase que não conseguimos agarrar nada, não é? É tudo tão rápido. E nós temos mesmo esta ideia. Eu sei que este vosso projeto, o Adult Life, segundo o que sei, ou a Colip, trabalha muito esta ideia do empoderamento jovem. E o empoderamento é mesmo isto, é nós sentirmos que somos capazes de tomar decisões sobre a nossa vida, não é? E a transição para a vida adulta é muito isso também, não é? A certa altura temos que ser capazes e responsáveis pelas nossas decisões. E para que essas decisões sejam significativas e de facto façam sentido, elas têm que vir de dentro de nós primeiro, não é? E por isso estas perguntas, é assim, fazer perguntas, muitas perguntas, e perguntas a nós próprios e obviamente partilhando-as também com os outros, mas acho que fazer muitas perguntas é sempre um bom ponto de partida para chegar a respostas, sabendo que essas respostas não vão ser nunca definitivas. Okay. Sim. Vamos chegar por aqui. Okay. Muito obrigado por esta conversa. Obrigada eu. Acho que me fez bem a mim e espero que tenha feito bem a quem nos está a ouvir também. Eu também espero. E espreitem aqui o Skillit, espreitem os projetos da tese, que vai tendo de facto aqui alguns programas que podem ajudar aqui a algumas destas respostas e que proporcionam então também estes espaços de fazer perguntas. E pronto. E eu estou aqui também em representação de uma enorme e maravilhosa equipa com quem trabalho e que domina também todas estas coisas. E por isso, obrigada aqui à Colip e parabéns pelo vosso trabalho. Sim, está bem? Obrigado. O É Tudo Mais ou Menos é produzido pela Colip e tem o apoio da União Europeia e do programa Erasmus+. Se gostaram deste episódio, podem subscrever no YouTube, Spotify, Apple Music ou na vossa aplicação de podcast favorita. Até à próxima!